Aí, pessoal, saudações. Vamos lá para mais uma videoaula. Me lembrei de algo que eu falei que eu achei engraçado ainda num dos vídeos pré-pandemia, com uma videoaula com garantia de qualidade amadora. Então vamos lá, pessoal. Como o Lucas lembrou, ajude o nosso canal, ative o sininho e desde já curta esse vídeo. Ops, não ficou tão bom, mas achei engraçado. Então, pessoal, a aulinha de hoje, vamos ver mais um método de busca, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui a ideia da busca adversária. Bacana? Então, só lembrando, eu vou recapitular aqui rapidamente, tá? Os métodos de busca, né, eles são tradicionalmente estudados, né, em grafos. Tradicionalmente estudados em grafos, estrutura de dados, análise de algoritmos e entre outras áreas, ou seja, é uma área bem consolidada da computação. Tá? Aí, em IA, a gente tem esse estudo aqui, né, dos métodos de busca em duas abordagens, né, quanto a IA fraca e quanto a IA forte. Né? A gente tem a aplicação dos métodos de busca nessas duas áreas. Na IA forte, se a gente lembrar historicamente, os métodos de busca eles foram aplicados como uma forma para implementar os General Problem Solvers. Na verdade, alguns métodos de busca, especialmente com a parte de heurística, se desenvolveu junto com essa ideia de criar um General Problem Solver, né? Criar um resolvedor de problemas genérico. Hoje em dia, né, e é o nosso viés aqui da disciplina, é a gente utilizar os métodos de busca bem aplicados à IA fraca, né, para a gente simular algum comportamento inteligente, legal? Então, com a busca adversária aqui, a gente acaba que consegue simular algo que para o ser humano sempre foi considerado inteligente, né? Que é, por exemplo, a pessoa ser o melhor enxadrista do mundo, né? O cara saber jogar xadrez. Ou hoje em dia a gente sabe que tem um jogo mais complexo lá, o Go. Né? Então o cara ganhar no Go, o cara sem dúvida que é inteligente ou apresenta uma inteligência. Então a gente está tentando simular algum comportamento inteligente. E aí entra a busca adversária aqui. Porque para o xadrez, Go ou até mesmo o jogo da velha, a gente tem algumas particularidades que diferem do método de busca que eu gosto de chamar de tradicional, que foi o que a gente viu até a aula passada. Né? Então, nos métodos de busca aqui tradicionais, e aí aqui entra todos os que nós vimos, tá? A busca em amplitude, a busca em profundidade, a busca por custo, né? A abordagem do Dijkstra, a busca inclusive usando heurística, né? Que a gente viu a estrela, a abordagem gulosa, todas elas, o que elas têm de especial? Né? A gente tem como entrada um estado, e a gente tem como saída um caminho. Tá? A gente tem como saída um caminho aqui. E aí o que a gente espera? A gente espera que, seguindo esse caminho, eu vou chegar na minha solução. Aí, o que esses algoritmos aqui não consideram, eles não consideram que o meu ambiente é dinâmico, né? que a situação pode mudar. Então eu assumo que meu ambiente é estático, então se eu executar as ações que estão nesse caminho aqui, que a gente lembra que o caminho ele é composto por arestas, e toda aresta é uma ação, então à medida que eu vou executando as ações, eu vou sair do meu início e chegar lá no objetivo. Tá? Então aqui a gente não está considerando que o meu ambiente pode mudar, que de repente pode surgir um obstáculo, pode ter um acidente de trânsito no meio e eu vou precisar fazer um detour, fazer um contorno, alguma coisa assim. Tem algumas variações que consideram isso, tá? Mudanças dinâmicas. Então a estrela, por exemplo, tem uma variação dele que é o LL
a estrela, lifelong A-star, que ele serve justamente para isso. Se aparecer um obstáculo, né, que é o caso do Waze, pô, deu um acidente, rapidamente ele já dá um desvio e indica um outro caminho. Mas ele não precisou recalcular todo o caminho, né? Então o LL, a estrela, ele tem esse propósito. Mas a nossa saída aqui é de fato um caminho, tá? É de fato um caminho, uma sequência de ações. E aí o que, que muda olhando aqui para a busca adversária? O que, que muda pensando então num xadrez, num Go ou numa situação de negociação, que também tem aplicação esse algoritmo aqui? Numa situação dessas, não nos adianta muito a gente ter como saída aqui um caminho, tá? Não adianta eu dar se a gente estiver lá com o tabuleiro de xadrez vazio, esse aqui era para ser um quadrado, né? Não deu certo. Vamos tentar fazer maior aqui. Se eu tiver aqui um tabuleiro de xadrez vazio, tá? Blá, blá, blá. Tem um monte de pecinhas, tal. Tá aqui as peças, blá, blá, blá. Aí, se o tabuleiro está no começo do jogo, então tenho todas as peças aqui, né? Se o tabuleiro está no começo do jogo, não vai adiantar eu montar um caminho que eu comece jogando e vai chegar na vitória. Tá? Fica claro isso, que esse caminho ele não adianta de nada, porque eu não estou considerando as jogadas ou as ações do meu adversário. Né? Então, de repente, meu adversário pode jogar melhor do que eu pensei, ou ele pode jogar pior do que eu pensei. Então, esse caminho aqui ele acaba que não funciona. Né? Ele é muito limitado para situações em que a gente tem algum adversário aqui. Bacana? Então, aí entra os métodos de busca adversária consideram isso. Consideram que a minha saída, um caminho, ele não é interessante, tá? Ele não é suficiente. Então aqui na busca adversária, esses métodos aqui, eles têm como saída, diferente aqui dos métodos de busca tradicionais, a saída da busca adversária é simplesmente uma jogada. Né? Eu vou chamar aqui de jogada se a gente estiver pensando em jogos, óbvio, né? Ou vai ser uma ação. Então notem que aqui o caminho é um conjunto de ações, né? Um conjunto de arestas, enquanto que aqui eu só tenho uma ação. É a melhor jogada no momento, a melhor ação que eu posso fazer naquele instante. Tá? Então, bom, analisando aqui algumas jogadas, né, ou todas as minhas jogadas, eu sei que, bom, se eu jogar aqui, é a jogada que vai me dar mais chance de vitória. Mas a minha jogada seguinte, né, então eu joguei aqui, aí o meu adversário foi lá e jogou, sei lá, jogou aqui, meu adversário jogou aqui. Agora eu preciso olhar de novo para essa situação, então tem uma situação um pouquinho diferente da que eu tinha antes, e dada essa configuração, que agora o meu adversário jogou aqui, eu tenho uma peça aqui, onde que vai ser minha próxima jogada. Tá? Então a busca adversária ela está olhando o tempo todo para isso. Bacana? Então, nossa diferença principal aqui está na saída, que agora a gente está olhando para uma ação, uma jogada. Qual é a melhor disponível? Ok? Às vezes essa diferença da busca tradicional e adversária ela é fácil de entender na teoria, mas às vezes na prática a gente se confunde um pouco. Então, dê uma pensadinha aí, se não ficou 100%, vocês anotem aí para a gente conversar na aula seguinte. Legal? Então, pessoal, seguindo aqui na nossa busca adversária. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o nosso tabuleiro aqui, e eu quero ter como saída a melhor jogada possível. Tá? A melhor jogada possível. Então, o que, que a gente precisa imaginar? Né? Eu preciso imaginar o seguinte. Se a gente olhar aqui para o jogo da velha, que é um pouquinho mais simples, deixa eu fazer ele um pouquinho maior aqui. Opa, aí. Tá? Se a gente olhar aqui para o jogo da velha. Claro que nós, adultos, né, na maioria adultos, né, e jovens de alma, a gente sabe as regrinhas aqui para ganhar no jogo da velha, né, ou para chegar sempre no empate.
Mas vamos supor que nós sejamos um computador aqui, ou que não tem essas regrinhas, né? A gente quer dar um jeito de chegar na melhor jogada possível. Então, um dos princípios aqui da busca adversária é o seguinte: para qualquer uma das posições que eu posso jogar, né, eu posso jogar em qualquer uma dessas posições aqui, né, dado que o, o jogo da velha está começando, né, e eu sou esse jogador, posso jogar nessas 9 posições. Aí a primeira pergunta é a seguinte: pô, como é que eu vou saber se essa jogada aqui, vai me dar um bom resultado, ou se essa jogada aqui vai me dar um bom resultado, ou se essa jogada aqui vai me dar um bom resultado. Então a gente tem duas coisas aqui. Eu preciso ter uma forma para comparar essas jogadas, e eu preciso saber comparar as jogadas, e eu preciso saber o resultado delas. Tá? Eu preciso saber o resultado dessas jogadas aqui. Então, para eu saber o resultado, vocês já devem estar imaginando que a gente vai montar, assim como a gente tinha aqui na busca tradicional, a gente vai montar um espaço de estados para esse grafo. Né? Então, a gente vai pegar aqui o nosso tabuleiro de jogo da velha, aí eu vou fazer que nem a gente tinha visto lá na primeira aula de busca. Bom, vamos supor então que que eu comece, né, eu estou com o tabuleiro vazio, aí eu tenho as minhas 9 jogadas possíveis aqui. Tá? Aí eu joguei aqui, supor que eu jogue aqui no canto, a outra possibilidade eu vou jogar aqui no meio, e assim por diante, até a última possibilidade em que a gente vai jogar no canto de cá. Legal? Nada mudou com relação à busca tradicional. Aí no nível seguinte agora é jogada do meu adversário. Né? Então é o mesmo sistema. Né? A gente vai produzir aqui mais um estado, eu começando a jogar aqui e o meu adversário aqui. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais agilizado. Esse programinha é muito bom. Aí, show. Então a gente jogou aqui. Só apagar esse cara. Legal. Coisa linda, tecnologia. E agora o meu adversário jogou aqui. Então a gente vai ficar produzindo todas as jogadas possíveis aqui do meu tabuleiro. Então notem que quando que eu vou saber se essa jogada aqui deu um bom resultado? Eu só vou saber isso no momento em que eu chegar num nodo folha. Então, se a gente lembrar lá de estrutura de dados, o que é um nodo folha? É um nodo que, no nosso caso, aqui é um fim de jogo. É um nodo que não tem mais filhos. Né? Então, esse nodo que não tem mais filhos, ele denota o nosso fim de jogo aqui. Por quê? Porque ou ele é uma vitória nossa, ou ele é uma derrota, ou ele é um empate. Né? Dependendo do jogo, às vezes não tem empate. Mas essencialmente a gente tem essas três configurações aqui: vitória, derrota ou empate. Legal? Então, para eu saber o resultado dessa jogada aqui, né, que foi colocar o xizinho aqui, eu preciso descer na árvore até chegar em algum nodo folha aqui embaixo. Então, de repente, até eu chegar numa vitória minha. Sei lá, vou chutar aqui XXX e bolinha, bolinha. O cara jogou super mal. Então, beleza, cheguei nessa vitória aqui. Agora que eu cheguei nessa vitória, eu tenho um resultado possível para esta jogada aqui. Legal? E aí eu vou fazer isso para todos. Para todos os resultados. Então vai ter resultados que vão estar aqui no final do grafo. Né? Então no nono nível aqui do nosso jogo da velha, vai ter resultados que vão estar no oitavo, alguns que vão estar no sétimo. Então o nível em que eles vão aparecer não importa. O que importa é que em determinado momento a gente tem um fim de jogo,
E aí, com base nesse resultado aqui, eu vou usar para, de alguma forma, fazer uma comparação e tentar responder, né? Se essa jogada aqui é melhor do que essa, ou é melhor do que essa, ou é melhor do que qualquer uma delas, e por quê? Para realmente possibilitar que a gente tome uma decisão racional, né? A melhor decisão possível. Então aqui, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem dois elementos importantes aqui. Então eu cheguei nesse final de jogo, e como eu comentei antes aqui para vocês, a gente precisa comparar esses resultados. Tá? Eu preciso comparar, eu preciso dizer assim, bom, essa vitória aqui, ela é melhor ou ela é pior do que essa? Ou num nível mais simples, só para a gente pensar, eu preciso comparar os resultados, então vamos pensar aqui, ó, vamos simplificar num primeiro momento, depois eu entro no que é melhor ou pior. Então, o nosso resultado aqui, que é o fim de jogo, ele é vitória, derrota ou empate. Então, a minha comparação bem simples é essa, tá? Vitória, derrota ou empate. Então, na perspectiva do jogador artificial, ele está buscando sempre a vitória. Legal? Ele busca sempre a vitória. Então, para a gente conseguir comparar isso aqui, para eu dizer que uma vitória é melhor do que uma derrota, muito mais fácil que eu use números. Né? Imagina, usar uma string. A gente sabe que comparação de string aqui, ela, no final das contas, para o algoritmo, ela vai ser reduzida a uma comparação binária, numérica. Então, aqui faz sentido que a gente compare diretamente em termos numéricos. Tá? Então aqui esse resultado, os resultados eles sempre vão precisar ser traduzidos, para números, legal? Então um exemplo bem simples, eu posso dizer que uma vitória vale 1, um empate vale 0, opa, desculpa, aqui eu fiz errado, o empate vale 0, enquanto que a minha derrota vale -1. Legal? Então, usando esses números aqui, eu consigo comparar os resultados. Então, o meu jogador está interessado? Ele está interessado sempre em obter o maior valor possível. O que o meu adversário está interessado? Ele está interessado em que eu tenha o menor valor possível, em que chegue no -1. Tá? E o empate, é claro, que seria para situações que nenhum deles possa ganhar. Mas então eu quero ter o maior valor possível, o meu adversário quer que eu tenha o menor valor possível. Tá? É algo que é comum, um quer ganhar, o outro quer perder. Né? Ninguém quer. Desculpa, os dois querem ganhar. Então essa é a ideia aqui. Então, esses +1 e -1, a gente vai acabar colocando para todos os nodos folha. Então, de repente, aqui foi uma vitória, +1. De repente, nesse nodo aqui, eu perdi, -1. Nesse aqui, também perdi. Nesse aqui, eu tenho um valor 0. Nesse aqui, +1. Pô, aqui eu tenho uma vitória. E assim por diante. Tá? Então, a ideia é a gente popular o nosso grafo quando chegar no nodo folha. Primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliá-lo e verificar se eu tenho uma vitória, derrota ou empate, e aí atribuir um valor numérico para esse nodo. Legal? Mas aí a gente precisa pensar no seguinte, eu tenho um valor que está aqui embaixo, legal? Tem um valor que está aqui embaixo, está sempre no final aqui do meu grafo. Ou, claro, não vai estar lá no nono nível, mas vai estar aqui para, né, vai estar num nível inferior, tá? Sempre vai estar num nível inferior ao da jogada que eu preciso decidir. Então a gente precisa ter alguma forma para trazer esse valor aqui, esse valor numérico do fim de jogada, e associar ele à jogada que deu origem, a esse final de jogo. Eu preciso ter um jeito de fazer essa ponte aqui, legal? E aí, para fazer essa ponte, é que vem o grande insight da busca adversária, legal? A busca adversária, ela muda um pouquinho, o paradigma da busca, porque a gente vai olhar para uma informação que na busca tradicional a gente não estava olhando.
a gente tem que olhar para a seguinte informação, que aqui a gente tem um adversário. Então, o que, que eu sei? Eu sei que nesse nível aqui, para esse estado, tá? Para esse estado, eu tenho uma jogada do computador, da minha inteligência artificial. Tá? Então, essas arestas aqui são do computador. Já nesse nível, eu tenho uma jogada do meu adversário. Aí a gente vai chamar aqui que é a jogada do humano. Né? Humano, olha que loucura, né? O humano é o nosso adversário aqui. É totalmente Skynet, né? Exterminador do futuro. Então o humano é o nosso adversário. Então é o humano quem joga nesse nível aqui. Então essas arestas aqui, elas representam jogadas do ser humano, legal? Do nosso adversário. Já nesse nível aqui, vai ser uma jogada do PC. No nível de baixo, uma jogada do humano. No nível de baixo, PC. Então a gente vai revezando. Né? É o que faz sentido. Então, a maioria dos jogos de exemplo aqui, e a maioria dos jogos com 2 jogadores é sempre uma vez de cada um. Se tiver 3, vai passar pelos 3 e assim vai indo. Então uma jogada minha, do adversário, uma jogada minha, uma do adversário e assim por diante. Então, por que, que é interessante que a gente faça esse raciocínio aqui pensando em níveis? Tá? Aqui, pensando em níveis, notem que agora eu consigo olhar o interesse de cada jogador para cada nível. Tá? Então, notem o seguinte, nesse nível aqui é o PC. Então, o que, que o PC quer? O maior valor possível, correto? Que é um de vitória. Então o meu PC ele quer sempre um valor positivo, e quanto maior, melhor. Já o ser humano, quando for jogado do ser humano, ele quer o oposto. Ele quer sempre o menor valor possível. Quanto mais negativo, melhor. Quanto menor for o valor, melhor para o ser humano. No nível de jogada do PC, eu quero o maior valor possível. No nível de jogada do humano, eu quero o menor valor possível. No do PC, o maior valor possível. E assim por diante. Legal? Então, essa ideia de separação dos níveis aqui é o que a gente vai usar para transmitir esse valor lá para cima. Legal? Vou usar esse insight para transferir o meu valor e chegar aqui em cima. Bacana? Então, para isso, o que, que vai acabar acontecendo aqui? Vamos para uma outra página. Dar um exemplinho um pouquinho mais... Pegar aqui um quase final de jogo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um xzinho, tem a bolinha aqui, aí o x jogou aqui, e a bolinha jogou aqui, joguei aqui, e sei lá, o meu adversário é muito ruim, ele jogou aqui. Tá? E eu também sou muito ruim porque eu já podia ter trancado, mas enfim, vamos supor que a gente tenha essa entrada aqui, tá? Para o nosso jogador. Tenho essa entrada aqui, essa situação. E agora é a vez do PC. Tá? Então a gente tem aqui aquela ideia de várias possibilidades. Então posso, vamos selecionar isso aqui. Aí, beleza? Show. Então eu posso jogar. Opa, não é isso que eu queria, mas tecnológico aqui, gostei. Então posso jogar aqui, posso fazer uma outra jogada em que eu vou jogar aqui, vou ter mais uma jogada em que eu vou jogar aqui. Legal? Então notem que nesses três aqui, aqui eu já tenho um fim de jogo, concordam? Aqui eu tenho um fim de jogo. E enquanto que aqui, apesar de eu ter um fim de jogo nesse caso, né, nesse nodo aqui, deixa eu fazer diferente. Esse nodo aqui, ele já é um fim, deixa eu fazer uma anotação aqui, fim de jogo, nodo folha,
nodo folha aqui. Legal? Mas esses aqui ainda não são fim de jogo. Eu ainda tenho jogadas aqui do meu adversário. Né? Então, no nível de baixo aqui, agora eu tenho mais jogadas do adversário. Então, vamos só preencher aqui alguns, tá? Só vou fazer mais um nível só para a gente ter só para a gente ter um exemplinho. Então, aqui tem uma jogada minha e o adversário jogou aqui. Aqui eu tenho uma jogada minha e o adversário jogou aqui. Olhem só, mais um fim de jogo para esse caso. Beleza? Aqui tem mais um. Então aqui eu tenho dois nodos. Tá? E aí só para explicar, eu vou mostrar com esse lado. Depois a gente teria o mesmo, né, as mesmas outras duas jogadas aqui, para a gente poder escolher. Então, como é que vai... Só lembrando, né? Então, nesse nível aqui foi jogada do PC. Agora, nesse nível aqui, é jogada de quem? É jogada do humano. Né? Então, eu estou simulando uma jogada do humano. Legal? E aí, nesse nível de baixo, se tiver alguma possibilidade, vai ser jogada do PC. Tá? Então aqui vai ser a hora da gente atribuir os valores. Então aqui eu desceria ainda, né, mas tenho mais uma possibilidade de jogada aqui, mas eu não vou colocar, só para a gente... Na verdade eu vou colocar assim. Como é pequena e é uma vitória, já tem uma comparação bacana aqui. Então mudei de ideia em tempo de execução. Então daqui a gente tem um X, uma bolinha e aqui um X. Então tenho mais um final de jogo, que é uma vitória. Legal? Aqui tem mais um nível. Bacana. Então, vamos supor que a gente esteja descendo. Tá? Então, vamos pensar como se fosse o algoritmo. Tá? Fui montando o grafo aqui, mas agora vamos pensar o algoritmo. De novo, né? Quando eu chego nesse nodo aqui, eu não conheço o meu grafo inteiro. Então, eu vou lá, produzo um filho. Beleza, produzi esse primeiro filho aqui. Aí eu pergunto, pô, é fim de jogo? Ainda não é fim de jogo. Tem filhos? Sim, tem filhos. Legal, tem este filho aqui e tem mais este filho aqui. Aí eu pergunto, esse cara aqui é fim de jogo? Não, ainda não é. Esse cara aqui é fim de jogo? Sim, esse cara é fim de jogo. Então, se ele for fim de jogo, qual é o valor dele? Bom, nesse caso aqui, eu perdi. Tá? Quem que ganhou? O ser humano ganhou. Então aqui eu vou jogar o valor de -1 para esse nodo aqui. Tá? Aqui, o jogo ainda não acabou ainda, então eu não sei se isso aqui é bom ou ruim. Aí fui para a próxima jogada. O que aconteceu aqui? O nosso computador querido ganhou. Então a gente vai colocar o valor de +1. Tá? Então, e agora daqui não tem mais para onde ir. Né? Eu acabei esse ramo aqui. Desculpa, acabei esse caminho, né? Daqui para cá e para cá. Então não tem mais para onde ir. É hora de fazer o quê? De trazer essa opção e associá-la com os níveis superiores, tá? É hora de eu fazer esse caminho aqui para cima. Então, esse +1, a pergunta principal é, esse +1 é algo bom ou ruim? Para responder isso, a gente vai usar a ideia dos níveis aqui. Por quê? Porque em cada nível eu tenho uma jogada de alguém. Ou essa jogada é do PC, ou ela é do humano. Ou ela é do PC ou do adversário, ou adversários. Tá? Então, nesse caso aqui, +1, quem que fez a jogada? Foi o PC. Tá? Então, se a gente tivesse mais do que uma opção, se tivesse, né, não é o caso, só para a gente exemplificar aqui, se tivesse mais do que uma opção, como é uma jogada do PC, o que o PC quer? O valor mais positivo possível. O valor mais positivo possível, que representa a nossa vitória. Tá? Então aqui eu só tenho +1, então nesse caso aqui, para esse nodo, né, para esse nodo aqui, o valor dele vai ser o +1.
que é a única possibilidade. Então, o irmão desse cara eu já tinha avaliado antes, que eu vi que ele era fim de jogo. Então, eu coloquei aqui o -1. Tá? Aí agora vocês vão entender. Então, notem só. No nível de cima, a partir desse ponto, eu tinha essas duas possibilidades de jogadas aqui. Ó. Eu tenho uma que vale +1, que eu trouxe aqui de baixo, e eu tenho uma que vale -1. E agora, qual dos dois eu vou escolher? É a vez do humano. Então, o humano ele não quer nem saber se o PC quer ganhar. Né? O humano não quer nem saber que o PC quer maximizar o seu ganho. Né? O humano quer minimizar o ganho do PC. Tá? Então, o que o humano quer? O -1. Então, como é jogada do humano, o que o humano escolheria aqui entre esses dois? Entre esse caminho que vai me dar uma vitória para o PC ou esse caminho aqui que vai dar uma derrota para o PC. O humano vai querer sempre a derrota do PC. O humano quer sempre ganhar. Tá? Então aqui tem essa ideia de maximização e minimização. Então entre essas duas possibilidades, qual é o valor que vai ser associado a esse nodo aqui? Vai ser um -1. Tá? Vai ser uma derrota do PC. Vai ser esse valor que vai ser associado para cá. Tá? E aí a gente vai fazer isso para todos os nodos. Então aqui embaixo a gente tem, deixa eu só rascunhar aqui, eu vou ter uma possibilidade de derrota, que vai ser uma jogada por aqui, e também eu vou ter mais uma possibilidade de vitória. Tá? Então vou só chutar aqui só para a gente exemplificar, e a gente já vai ver o que vai acontecer no nível de cima. Então vamos supor que aqui eu tenha -1 e +1 de novo. Então entre esses dois, o nível é do humano, ele vai escolher aqui o -1. Vai ter -1 para esse nível. Tá? Estou chutando, depois vocês complementem fazendo certinho. Agora nesse nível aqui, que é uma vitória, né? Esse nível aqui já está claro que eu tenho um +1 disponível. Legal? Então o que a gente fez? A gente foi até o final do nosso grafo aqui e eu vim trazendo os valores lá de baixo até aqui em cima. Então no momento que a gente chegar aqui em cima, o que a gente tem? Eu tenho uma antecipação das jogadas, então eu estou prevendo qual é o resultado das jogadas possíveis. Então eu tenho que, se eu jogar aqui, eu vou chegar num -1. Se eu jogar aqui, eu vou chegar num -1. Enquanto que se eu jogar aqui, eu vou chegar num +1. Então notem, claro que esses números, né, esse -1, -1 e +1, a gente está supondo que o meu adversário aqui, ele vai fazer sempre a melhor jogada possível. Pô, professor, mas e se ele não fizer? Né? Tu começou a aula falando que talvez ele não faça. Se ele não fizer a melhor jogada possível, é melhor ainda para nós, porque ele vai escolher um caminho, vamos supor, que seja um +1 para nós. Então talvez a gente tenha um ganho ainda melhor. Tá? Mas eu vou sempre considerar que o meu adversário ele é o topzera, um adversário muito bom. Se ele não for, vai facilitar a nossa vida. Então, se ele não for, notem, se ele não for, ele não escolheu o caminho com o menor valor. Ele, de repente, escolheu uma vitória para mim, escolheu um empate, então tá ótimo. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente considera que o adversário vai fazer a melhor jogada possível. Mas nesse nível aqui de cima, agora, o que eu tenho? Eu tenho essas 3 jogadas e é a minha vez, tá? É a vez da IA. Eu sempre me coloco no lado da IA, tá? Mas eu torço para os seres humanos. Então, como é minha vez, jogada da IA, o que eu quero? Eu quero o maior valor possível. Eu quero +1. Então, entre -1, -1 e +1, obviamente, tá? Obviamente que eu vou escolher a jogada que vai conduzir ao +1, que seria essa jogada aqui. Tá legal? Então esse algoritmo, o que ele faz é antecipar as jogadas
E aí a diferença principal com a busca tradicional é que eu estou olhando que a cada jogada eu sei que uma é minha, outra é do adversário. Uma é minha, outra é do adversário. E aí a gente vai ter como saída a jogada legal e não o caminho. Porque o meu adversário ele pode jogar onde ele quiser. Tá? Aí vem uma perguntinha. Pô, professor, mas se eu vou fazer sempre... Se eu sempre tenho que escolher uma jogada, será que não é mais fácil eu criar o grafo todo e depois só ir percorrendo? Boa perguntinha para vocês pensarem, né? Para vocês pensarem. Então, vou dar uma pista aqui para vocês raciocinarem. Pensem no xadrez. Tá? Será que no xadrez eu consigo montar o grafo todo e depois só ir percorrendo as partes a partir das jogadas feitas? Vocês sabem que a resposta é não. Tá? Então, quando a gente olha para um jogo grande, tá? Nem precisa ir muito longe, a gente pode pegar o jogo de damas, a gente já não vai conseguir montar tudo na memória. Tá? Então, por isso que o Minimax, desculpa, já dei o nome do algoritmo, né? Por isso que o Minimax aqui, a busca adversária, ela sempre vai ser jogada por jogada. Tá? Então, meio que eu vou chamar o nosso método de busca para cada configuração. Então, a partir daqui eu fiz essa jogada, depois o humano vai jogar de novo. Então, eu vou dar como entrada aquela configuração com base na jogada do humano. Ok? Então, se não ficou claro essa parte aqui, esse fechamento da ideia geral do Minimax, vocês anotem a perguntinha aí e a gente conversa na próxima aula síncrona. Legal? Então, pessoal, agora que a gente já entendeu a ideia geral, ficou claro o nome do algoritmo, né, que eu queria guardar para o final, mas eu falei antes. O nome desse algoritmo é Minimax. Minimax. Por quê? Porque eu sei que a cada nível eu vou olhar para ou maximização deste valor aqui, né, do valor de utilidade, isso aqui tem um nomezinho que se chama valor de utilidade, que nada mais é do que o peso, né, a avaliação do fim de jogo. Tá? Então eu quero ou maximizar essa avaliação ou minimizar essa avaliação, dependendo de quem for a jogada. Tá? Então, o algoritmo Minimax, vou fazer uma versãozinha genérica aqui, final, e aí a gente encerra essa parte da aula. Tá? Então, vocês devem ter observado por aqui que o Minimax ele acaba funcionando em profundidade. Tá? Ele funciona em profundidade, obtém o valor e depois traz para cima. À medida que eu avaliei todos os níveis aqui, eu consigo subir. Tá? Então ele desce por aqui, pega os irmãos e depois sobe. Basicamente o que a profundidade faz. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplinho aqui. Agora, nesse exemplo é de um jogo qualquer, tá? Então só para agilizar, eu vou colocar os nodos aqui, direto, mas sem representar um jogo, tá? Então nesse primeiro nível, a gente sabe que ele é do PC. Então sendo nível do PC, é nível de maximização. Então, daqui eu observei que, bom, é a minha entrada, não é o fim de jogo ainda. Deixa eu ver aqui, eu tenho 3 filhos. Tá? Tenho esse filho, tenho mais um filho aqui e tenho mais um filho aqui. Aí para esses 3, não sei nada sobre eles, vou olhar sempre para o primeiro, né, o mais à esquerda aqui, que é a profundidade. Olho para esse cara, é fim de jogo? Não, ainda não é fim de jogo. Tem filhos? Sim, tem filhos. Deixa eu ver aqui quantos filhos esse cara tem. Esse cara aqui tem 2 filhos. Tá? Tem 2 filhos aqui. Agora, profundidade de novo, olhar para esse, é fim de jogo? Não, ainda não é fim de jogo. Tem filhos? Sim, tem filhos, tem 3 filhos aqui. Tá? E agora já está bom aqui para o nosso exemplo. Tem esses 3 filhos. Opa, desculpem, esqueci de colocar, né? Mas notem, nesse nível aqui é nível do humano, que quer minimizar. Nesse nível aqui é nível do PC, que quer maximizar. Legal?
Só lembrando, isso aqui é bem importante agora no começo, eu estava esquecendo de comentar. Beleza? Aqui. E aí, se a gente descesse mais, aqui seria nível do humano. Ok? Bom, nesse nível aqui, vou colocar que é o nosso, realmente, o nosso fim, tá? Aqui acabou tudo. Aí, vou olhar esse primeiro filho. Esse cara aqui, ó, é fim de jogo? Sim, é fim de jogo. Esse cara aqui tem o valor 8. Beleza. Então terminou com uma vitória aqui. Vou olhar o irmão dele agora, né? Profundidade. Então aqui acabou. Vou pro próximo. Ah, qual é o valor desse aqui? É o valor 5. Tá? E beleza, acabou aqui. Qual é o valor do próximo? O próximo irmão dele é, sei lá, 7. Bacana? Então, como acabou tudo aqui e eu não tenho mais irmãos, eu já vou passar um valor aqui para cima, tá? Entre o 8, 5 e 7, como o nível de cima é de maximização, entre 8, 5 e 7, qual eu escolheria? O 8, tá? Que é o maior valor possível aqui. Aí, beleza, já estou nesse nível aqui, vou olhar para o irmão, para esse cara. Ele é fim de jogo? Não, ainda não é fim de jogo. Na verdade, vou colocar aqui que ele seja. Vamos simplificar aqui. Então, esse cara aqui é fim de jogo e ele é uma derrota aqui. Ele é um -1. Tá? Então, como acabou aqui, eu vou agora passar um desses dois valores para cima. Só que ele é nível do humano nesse momento. Então, notem aqui, por mais que eu tenha uma super vitória, nesse caso aqui, que eu vou ter um 8, como é nível de jogada do humano, se o humano fizer uma boa jogada, ele vai preferir este caminho aqui. Por isso que nesse nível aqui eu vou colocar como valor o -1 para passar aqui para cima. Tá? Então agora a gente vai seguir por aqui. Beleza? Cheguei nesse filho. Ele tem algum... Ele é nodo folha? Vamos ver aqui no meu exemplo. Não, ainda não é nodo folha. Ele só tem um filho, que está aqui. Esse cara é fim de jogo? Não, não é fim de jogo. Ele tem duas possibilidades. Tem essa possibilidade aqui e tem essa possibilidade aqui. Vou avaliar esse nodo. É fim de jogo? Sim, esse é fim de jogo. Tem o valor, aqui, trocar de cor, valor 5. Bacana, 5. Tem irmãos? Tem irmãos. É fim de jogo? Sim, é fim de jogo. Notem que eu estou chutando aqui, né? Eu tinha anotado um exemplinho para vocês, mas eu estou chutando só. Aqui vai depender de cada jogo. Então, 5 e 10. Legal? Vamos olhar qual o valor que vai subir. Qual o valor que vai subir? Vai ser, como é nível do PC, nível de maximização, sobe o 10. Legal? Qual o valor que sobe agora? Pô, é vez do humano, mas o humano não tem opção, a não ser esse 10 aqui. Então, nesse caso aqui, ele só escolheria o 10. Aqui dá para imaginar, quando a gente só tem uma aresta aqui, é aquela situação que a gente meio que trancou, né? Eu tranquei, é a jogada final do jogo da velha, ou é a jogada final do xadrez, ele só tem uma opção de jogar. E aí, se eu joguei bem, eu já consegui deixar o meu jogo pronto para uma vitória. Então, em geral, quando a gente tem só uma aresta, a gente tem essa representação aqui de falta de opção. Legal? Então, tem o valor 10 para cá. Agora aqui, vamos ver se eu consigo arrastar para o lado isso aqui. Aí vai ser muito top esse programinha, hein? Vamos ver. Quase. Calma lá. Ctrl V. Aí. Acho que agora vai dar. Aí, agora sim. Pô, isso eu não consigo fazer no quadro negro, hein? Aí. Olha só coisa linda. Então tá. Fechou. Agora vamos seguir aqui com mais um filho. Então, subiu 10. Voltei, vou analisar mais um nodo. Ele é nodo folha, é fim de jogo? Não, ainda não é fim de jogo. Esse cara aqui tem 3 filhos. 1, 2 e 3. Aí, esse nodo aqui é fim de jogo.
tá? Então ele tem o valor 3. E daí eu fui olhar o seguinte, é fim de jogo? Não, ainda não é fim de jogo. Tem um nível aqui para baixo, só um. Olhei para ele, é fim de jogo? Esse é fim de jogo, então atribui o valor 8 aqui, tá? Aí agora, filho único, única opção para o PC, vai subir o 8 para cá. Então sobe o 8 aqui. Cheguei no último, tá? Tenho duas opções aqui, esse cara aqui ainda não é fim de jogo, tem duas opções aqui. Aí vou analisar a primeira, esse cara aqui é uma derrota, é um -1, e depois que analisei esse, analisei o irmão, é um empate, é o valor 0. Então, aqui também é interessante a gente observar aqui o que o PC poderia escolher nesse caso. O PC tem duas situações que não são muito boas, né? Ele pode escolher entre uma derrota ou um empate. Então, entre derrota e empate, o que vocês escolheriam? Né? Você vai escolher o empate. Então, vai subir o valor 0 para cá. E aí agora o humano. Né? O humano vai olhar e vai escolher entre, putz, aqui eu humano perdi, aqui eu humano perdi, aqui eu humano empatei. O humano vai escolher quem? O empate. Beleza? Dentre essas opções aqui. E aí agora a gente conseguiu percorrer o nosso grafo e trouxe os valores aqui para cima. Então agora que é a jogada do PC, quem que a gente vai escolher? Bom, por esse caminho aqui eu vou perder. Né? Se o meu adversário jogar bem, eu perco por esse caminho aqui. Se o meu adversário jogar bem, eu ganho por esse caminho aqui. Se o meu adversário jogar bem, eu empato por esse caminho aqui. Tá? Então, nessa situação, a gente vai escolher o 10. Vou escolher essa aresta aqui. Então, o 10 é o valor que vem aqui para cima e vai ser a saída do meu algoritmo, essa jogada aqui, essa aresta. Ou seja, essa ação. Legal? Então, pessoal, com isso eu encerro aqui o funcionamento do Minimax. Então, uma perguntinha que eu quero que vocês reflitam aí. E o que acontece caso o meu adversário não faça a melhor jogada? Será que esse algoritmo aqui ele se aplica? Sim ou não? E como é que ele vai funcionar? Legal? E aí, outra perguntinha bem importante. Vocês notaram aqui que eu acabei produzindo o grafo todo. Legal? Putz, mas professor, você tinha falado que no xadrez eu não consigo produzir o grafo todo. Então como é que vai funcionar? Aí, pessoal, reflitam um pouquinho aí. Vou deixar essa perguntinha e aí vocês tentem pensar aí como é que vai funcionar para o xadrez. O que eu vou usar no caso do xadrez aqui? Legal? Vou dar uma pista. A pista é, não vai mudar quase nada nesse algoritmo, mas vocês vão usar algo que vocês já aprenderam e faz pouco tempo. Legal? Então, pessoal, anotem suas dúvidas aí para a gente conversar na aula de terça e tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite aí, dependendo do momento que vocês assistirem a aula. Valeu!